E aí pessoal, aqui é o Figueira de Livros e hoje a gente vai falar sobre as leituras de novembro. Bem, o mês de novembro foi um mês de... eu li pouca coisa, assim, li muito quadrinhos, na verdade, e parte disso foi por culpa de apenas um livro. Fúria dos Reis, do George R. R. Martin. Bem, ele continua as aventuras, as paradas bizarras e as tramas familiares do primeiro livro, do Guerra dos Tronos. E assim, ele é muito bom, só que é muito grande para ler. Assim, essa edição que eu tenho são 1.100 e poucas páginas, então eu gastei um bom tempo para ler e eu só finalizei em novembro. Eu gostei bastante, mas eu não quis ter pressa para terminar o livro, eu queria curtir, saborear aos poucos, entendeu? Gostei bastante mesmo. Depois disso eu li também A Lenda de Huff Gunner, O Garoto Cabra. Esse livro foi editado pelo Nerd Books, que é a editora do site do Jovem Nerd. E essa história ela surgiu a partir de uma sessão de RPG que eles fizeram no podcast que está disponível lá, eu vou botar o link aí embaixo. E assim, não precisa, se vocês estiverem pensando se podem ler ou não esse livro, sem conhecer a história do Nerdcast, não tem problema, vocês podem à vontade, até porque o Nerdcast passa tipo 500 anos depois. E na verdade, o livro ele vai contar a história de por que o reino se chama Reino de Gunner. Ele é mais leve do que o Guerra dos Tronos, então se você estiver preocupado de ler aquela coisa meio dark fantasy, que virou moda e tal, e quer ler uma coisa um pouco mais leve, mas também não tão infantil. Huff Gunner é um bom personagem, o Corin também, a Axia também, cara, a Axia é ótima, assim, ela lembra até algumas personagens bruxas do Bernard Cornwell. Então assim, é muito bom, vocês vão curtir bastante. E eu li também de livro, que foi o último livro que eu li desse mês, foi Deixa Comigo, de Mário Leveiro, da coleção Outra Língua, que é uma coleção de livros de autores latino-americanos de língua espanhola, e é muito bom. A história é de um personagem que o sonho dele é publicar um livro, mas ele sempre recebe como resposta que ele assim, é bom, mas... sabe? E então, mas aí o editor faz uma proposta para ele, olha, a gente tem um original aqui, que a pessoa não se identificou, ela não botou contato, a gente só sabe que é daquela cidade, eu gostaria que você fosse lá e tentasse. Se você achar a pessoa que escreveu esse livro, a gente vai publicar o teu. Então ele parte de uma viagem com essa esperança. Cara, é assim, é um livro muito bom, a escrita é muito boa, tem aquele toque especial dos latino-americanos. Então assim, não é tão louco quanto César Aira, por exemplo, que é dessa mesma coleção, não é tão louco, é um livro bem mais pé no chão. Cara, e é uma leitura rápida, ela é bem gostosa, então fica a dica. É da Roku. E agora vamos para os quadrinhos. Eu li Violent Cases, do Neil Gaiman. Eu fiz até um post no blog, eu vou colocar aí embaixo o link dele. Essa é uma história, foi a primeira parceria entre Neil Gaiman e Dave McKean. Dave McKean e Neil Gaiman, eles escreveram juntos Sinal e Ruído, a parte das artes do Sandman, as capas e capa das edições foram feitas pelo Dave McKean, tem um estilo muito próprio. Eu gostei muito mesmo, as ilustrações são ótimas. Lá no meu canal eu coloquei também alguns trechos assim para darem uma olhada, assim, deixa eu ver se tem alguma coisa legal assim para eu separar para vocês. Tá vendo? Ele trabalha com alguns recortes também, ele insere, é muito bom. E se trata da história de uma criança que ela, por um problema familiar, ela acaba sendo tratada por um osteopata. E o osteopata de ninguém mais, ninguém menos que Al Capone. E assim, tem muito da história que tem também na vida do Neil Gaiman, ele comenta que tem explicando e tal. E assim, é uma leitura bacana, apaixonante. Você lê isso aí num dia, assim, você tá deitado. Eu peguei numa tarde, tava querendo ler um pouquinho e tal, e putz, acabei lendo. É muito boa, a arte é ótima, tudo é maravilhoso. Então assim, não tem muito, Neil Gaiman, né? Não tem muito o que falar. É muito boa, é uma aventura ótima. Eu comprei, aproveitei a promoção que teve da Primavera dos Livros da Aleph e acabei comprando. Eu não lembro agora se eu fiz um vídeo sobre as compras que eu tive da Aleph. Eu acho que eu fiz. Eu já comentei meses passados que eu tô fazendo aquela coleção da editora Salvat, que são clássicos da Marvel. E assim, eu fiquei um tempo sem ler e assim, eu tô lendo muito pelo que me dá vontade, assim, já foram 34 edições, eu li talvez 8, 9 ou 10. E assim, o que foi marcante é porque assim, eu tava enrolando para ler duas edições. Uma era Thor,
o renascer dos deuses, e o motivo era porque simplesmente eu não curto Thor. Eu acho que assim, dos personagens mais famosos da Marvel, eu acho que é um dos que eu menos gosto. Então assim, não tava enrolando, mas eu falei, cara, tem que ler. Comprei, tô colecionando, tem que ler. Então, resolvi ler, ele é muito bom. Ele se passa depois de um momento que parece que houve um acontecimento que os deuses morreram. E, inclusive, ele estava num estágio, assim, de sono. Ele é despertado e ele resolve reencontrar e refundar Asgard na Terra. Cara, é uma história bem bacana, ela tem um cunho mais filosófico e ele fica pensando a respeito das coisas. É muito bom mesmo, a arte é boa também. A história é escrita pelo Straczynski e desenhada pelo Coipel, ou vice-versa. Não sei, será que eu descubro quem faz? Sim, o Straczynski é quem escreveu mesmo. E é muito bom, eu não sei se vocês colecionam, se estão comprando números soltos. Eu acho que de repente eu vou fazer mais pra frente vídeo assim pra falar das melhores histórias que eu li da coleção. Mas eu quero ler um pouco mais, pelo menos metade do que já foi lançado pra poder emitir uma boa opinião. E bem, o outro que tem uma história mais interessante, na verdade, é Marvels. Cara, desenhado pelo Alex Ross e escrito pelo Kurt Busiek. O que é interessante é porque eu fiquei boa parte da minha vida sem a mínima vontade de ler algo que fosse desenhado pelo Alex Ross. Simplesmente porque eu não gostava desse tema meio aquarelado que ele faz. Vou dar um exemplo aqui. Está vendo? Eu ficava sempre assim, é muito bonitinho, mas não dá ação, não dá movimento e no final não me animava. Vou mostrar uma outra arte aqui, tá vendo? E eu tinha esse preconceito. Na época, meus amigos todos compraram a coleção da Marvel. Eu acabei não comprando por conta desse preconceito que eu tinha. Eu gostava muito de mangá na época, então eu gostava de desenho com mais animação, com mais movimento, com ação. E ele é diferente. Eu resolvi ler agora e... cara... me arrependo amargamente de não ter comprado quando mais moleque, porque é uma história impressionante. É uma proposta sob um olhar de um jornalista, é como se fosse uma crônica, uma grande crônica. Ele vai relatando tudo o que aconteceu desde o surgimento das primeiras maravilhas até as do tempo presente. E ele vai acompanhando, como se fosse em crônica. Então você tem a partir do ponto de vista de um humano. Um humano que claro, ele se maravilha por essas maravilhas, mas ao mesmo tempo você vê reações de outros humanos, você pega períodos assim de que a população rejeitava essas maravilhas, depois que ela apoiava as maravilhas e rejeitava os mutantes. Então você vai acompanhando tudo isso sob o olhar desse fotógrafo. Então isso é bacana porque casou muito bem com a arte do Alex Ross, porque é uma arte mais contemplativa, até porque o personagem principal, ele estava a todo momento contemplando tudo aquilo. Nossa, que linda! Então casou bem. Eu acho que assim, o bacana de quadrinhos é quando casa bem. Eu já li história em quadrinhos assim, que você lê, a história é boa e você fala, cara, odiei a arte, sabe? Ou vice-versa, você fala, a arte é boa, mas a história é fraca. Ou também aquele caso assim, olha, eu gostei da história, eu gostei da arte, mas não casam, sabe? E no caso de Marvels não é, e não é à toa que é considerada assim por muitos a melhor história publicada pela Marvel. Então assim, pela Marvel. Então quem puder, compre, mesmo que tenha só esse, compre esse para ler, porque é mais difícil encontrar a coleção original, porque eram em 5 volumes, e assim, na época, quando eu colecionava quadrinhos e era mais novo, era em torno de R$5 cada edição, assim, a gente comprava numa gibiteria. Hoje em dia não, hoje em dia você vai comprar isso a um preço muito mais caro. Bem, essas foram as leituras, foram poucas leituras, mas foram boas, assim, realmente tudo foi muito bom. Talvez o livro que eu tenha mais gostado de ler foi Fúria de Reis, assim, mas Huff Gunner realmente eu gostei muito. Também, na verdade, gostei de tudo. Acho que o Thor foi o mais fraquinho, assim, mas mesmo assim foi muito bom. Se vocês gostaram, dê um joinha, ajudem a compartilhar. Não sei se vocês viram, tem um vídeo aí que eu fiz semana passada, eu publiquei sobre distopia. Então, se vocês gostam do universo distópico, querem conhecer um pouco mais sobre os clássicos da distopia também, dê uma olhada, confira e vê se vocês gostam também, tá bom? Até a próxima!